como vocês estão? E aí? Vamos lá para mais um episódio. Quero ver todo mundo aqui nessa live. Então, para você que não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E todo início do podcast eu quero deixar claro para você o que eu tô fazendo aqui, porque às vezes você não me conhece, me conheceu pela outra convidada, pela nossa convidada. Então, eu sou a Carla Lopes, como eu disse, e eu tô aqui para você que tá buscando o norte na sua jornada profissional, você tá buscando o norte na sua formação acadêmica, quer ter alguma mudança. Então, ou seja, de alguma forma eu vou trazer pessoas aqui para bater um papo, pra gente conversar um pouco sobre algum curso, sobre determinada área e para te inspirar, além disso tudo. Então, você que está buscando um norte na sua jornada profissional, está no lugar certo. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, por outras plataformas que não sejam o Instagram, muito obrigada por receber a gente. Você está assistindo uma live gravada, ok? Então, o que você pode estar fazendo? Essa live, acontece toda quinta-feira no Instagram. Então, você que tá aqui na live, você tá assistindo, assim, de primeira mão, entendeu? Então, você que não tá assistindo na live, vem pro Instagram, tá? Vem acompanhar um pouquinho com a gente de como que é. Você pode estar conversando direto com o entrevistado. Então, assim, é muito melhor, tá bom? Mas, você que tá assistindo a gente depois, você pode estar deixando seu comentário. Então, deixa um comentário aqui, tá? Esse é o nosso segundo episódio que vale horas de extensão. Pois é, vale horas de extensão. Então você que é da UFMS, que é da AMES, que é de outras faculdades, não é da engenharia de produção e que seja de outro curso, dependente, e precisa de horas de extensão, estamos aqui para te ajudar também. Então, vou liberar daqui a pouco como é que vai ser feito, daqui a pouco eu já falo, que hoje temos uma mudança. Então, assim, você tá conversando com a gente aqui na live, e aí eu vou falar como que eu posso colocar? Eu vou falar uma palavra, e aí você vai ter que escrever essa palavra no meu questionário. Só que aí, esse questionário já tá liberado no meu perfil, então, hoje vai ser diferente, não vai estar aqui, aqui nos comentários, tô tentando lembrar o nome. Não vai estar aqui nos comentários, vai estar lá no meu perfil. Então, você vai ter 10 minutos para ir lá. Como que vai funcionar? Ai, Carla, perdi. Você vai ter 10 minutos. Acabou a live, você vai entrar no meu perfil, vai estar liberado 10 minutos, vai preencher, e ok, acabou. Entendeu? Você que passou desse tempo e não conseguiu, infelizmente, como eu disse, eu vou falar a palavra no meio do episódio, assim, que horário eu não sei, vai ter que assistir inteiro, entendeu? Mas quando você já souber a palavra, você pode responder o questionário e pronto, assiste até o final, entendeu? Mas você já pode responder o questionário. Mas se não, esqueci, Carla, quero assistir inteiro. Você vem, assiste ele inteiro. A hora que eu finalizar a live, depois de 10 minutos, eu vou estar esperando você, tá bom? Então, sim, depois de 10 minutos eu vou fechar e não tem como liberar mais, tá, gente? Então, não esqueçam, tá? Eu acho que de início seria esses recados. Deixa eu ver que chegou alguma coisa aqui. Como que vocês estão? Vocês estão... já me falaram sobre a internet aqui. Gente, deixa eu ver se eu consigo melhorar só um segundinho. Deixa eu melhorar aqui. Talvez isso melhore. Mas assim, vocês vão me dando um feedback aqui durante a live, tá? Se não tá funcionando, vocês vão me falando aqui na live. Pode falar. Que aí a gente vai batendo um papo. Isso aqui é pra bater papo. Então, vou falar um pouquinho sobre as nossas outras plataformas. Vai lá no Spotify, vai lá no YouTube, venha fazer parte da nossa família, tá cada vez maior. Estamos no Facebook, no TikTok, deixa eu ver quem mais. Em todas que tem videozinho, a gente tá. Então vai lá seguir a gente, vai lá participar também. E lá nas outras plataformas a gente também posta os nossos cortes. Então vai lá ajudar a gente no... No visualizações, tá? Então vai lá ajudar a gente nas visualizações.
Tá com um delayzinho, muito obrigada. Deve ser a internet de Três Lagoas maravilhosa. Se alguém aí souber de uma internet que pode me patrocinar, eu vou ficar muito feliz, tá? Então, já fica aí, entendeu? Se alguém souber aí de uma internet que pode me patrocinar, eu fico muito feliz. Mas se ficar muito ruim, vocês podem estar avisando aqui, que qualquer coisa eu troco a minha internet. Pra minha internet, né, no caso. Aí vocês podem estar me avisando aqui, por favor. Então, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho da nossa convidada de hoje, que é a Raíssa. Depois aí de um cancela e volta, temos ela. Entendeu? Temos ela, maravilhosa, a esperada. A gente vai ter a convidada hoje que é a Raíssa Valença. E ela é fonoaudióloga, tem formação na UFS. E após formar, ela começou a atuar na área de formação com enfoque na reabilitação vestibular e prevenção de quedas em idosos. Então, assim, a gente tem muito assunto. E uma coisa que eu até estava conversando com ela, deixa eu até já convidar ela. Curso. E dessa vez, gente, vocês vão ver como tá legal. O que ela faz, vocês vão se impressionar. Ah lá, chegou! Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Gente, já tava assim, eu já tava animadíssima, né, com a sua. Já tô aqui faz tempo, já animada com essa entrevista. Então, assim, queria te agradecer, tá? A disponibilidade mais uma vez. De você ter topado, vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, Eu viu? que agradeço pelo convite, fico muito feliz que tenha dado certo. Depois de alguns Sim, desencontros, hoje finalmente conseguimos nos encontrar aqui. pois é. Então, assim, já você já deve estar acostumada que eu já vi você em várias lives minhas, eu adoro quando você já vem aqui já assistindo. Então, assim, eu adoro fazer pergunta. Então, não perca uma oportunidade. Então, eu já queria já perguntar para você, como é que foi a sua experiência na faculdade, na Universidade Federal de Sergipe, né? Como Uhum. fonoaudióloga, o que que despertou seu interesse para trabalhar nessa área? Como é que foi? Então, eu acredito que tudo na nossa vida parte de um propósito, né? Inclusive Sim, foi até a frase da nossa live de hoje, que nós não estamos aqui por acaso. Cada um tem as suas habilidades, os seus dons que Deus nos deu, né? sim, E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, desde criança. Sempre gostei de falar muito, sempre gostei de estar entre outras pessoas. E quando chegou a época de fazer faculdade, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E eu estava em dúvida entre jornalismo e fonoaudiologia. Eu já me entendi. imaginava atrás da bancada do Jornal Nacional, fazendo várias reportagens, né? Só que aí, com o passar do tempo, na época de escolher o curso, na época do SISU, né? Eu ficava, ai, Sim, não sei, mas eu queria uma área da saúde, mas não sei se tem uma área que vai ser a minha cara e tal. Até que um dia, a minha mãe chegou para mim e falou assim, Raíssa, por que você não faz fonoaudiologia? E aí eu falei, nossa, entendi. é de Deus, deu certo. E aí foi quando eu comecei a procurar ainda mais sobre o curso, de colocar no SISU, né? E aí fui aprovada, então comecei a faculdade. Só que eu acreditava que eu ia começar a trabalhar na área de voz, e ajudar os cantores, essas coisas, né? Só que, na verdade, não foi bem assim. No terceiro período da faculdade, eu conheci um professor que até hoje está na minha vida. Eu falo que ele é como um pai para mim. E aí Que eu entrei no incrível. grupo de pesquisa dele, que era com foco na parte de equilíbrio, né, de prevenção de quedas em idosos. Então, desde o terceiro período da faculdade, eu estou imersa, Você já estava nisso. literalmente, eu estava imersa nesse meio da audição, né? Então, eu primeiro queria ser Aham. comunicadora, que já me imaginava atrás das bancadas do Jornal Nacional. Quando comecei a pesquisar sobre a fonoaudiologia, me imaginava ajudando os cantores e, finalmente, eu comecei a trabalhar e a investir mesmo nessa parte de audição e equilíbrio. Sim, Entendi. hoje é uma das áreas que eu mais amo na fonoaudiologia. Trabalho hoje com outras coisas? Trabalho. Mas a audição e o equilíbrio tem, assim, o meu amor, literalmente. Que É. incrível. Meu Deus, então já estava aí com você. Já E estava durante imersa. assim, agora pensando, agora já formada e tudo mais,
quais que são os seus principais desafios que você enfrenta hoje no seu trabalho, seja no começo da faculdade ou que você já enfrentou, sobre essa área de vestibular, a prevenção de quedas, e até assim, se você já percebeu se existe padrões ou problemas recorrentes nos seus pacientes. Então, assim, nossa, é muito normal ter vários pacientes com esse tipo de padrão e tudo mais. Existe isso? Sim. Logo quando eu me formei, eu acho que é a dificuldade de todo recém-formado, né? Acha que tudo que aprendeu na faculdade esqueceu de uma hora para outra. Então, logo quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar na área, eu falava, meu Deus do céu, eu não sei de nada. E se vier um paciente me perguntar uma coisa que eu não sei responder, o que é que eu vou fazer? E aí eu ficava bastante nervosa. Mas eu acho que um desafio, e que eu levo até hoje, eu acredito que é você ter a formação continuada, você nunca deixar de estudar, né? Ah, E entendi. ser humilde quando você não souber. Então, eu tinha muito essa dificuldade. E se me perguntarem e eu não souber, hoje eu entendo que se eu não souber, eu tenho a sinceridade de falar, olha, sobre esse assunto eu não tenho tanta expertise, mas eu posso procurar saber para te informar nas próximas vezes que você vier aqui, né? Outra coisa também que ajuda muito é ter supervisões, né? Pessoas que já trabalham na área há Entendi. muito tempo, que podem te ajudar, que podem te dar a mão, né? Então, sempre estar buscando conhecimento das mais diversas formas, eu acho que é o que me ajuda muito diante dos desafios que a gente encontra aí na vida profissional, né? E se tem uma coisa que Entendi. todos que a gente trabalha com reabilitação vestibular ai meu Deus, levantei a cabeça, fiquei tonta. Fui estender uma roupa no varal, vi tudo girando. Ou então, fui tomar banho e na hora que eu olho para a espuma não cair, fiquei tonta. Então, são coisas que a gente sempre ouve os pacientes relatando dentro da reabilitação vestibular, né? Entendi. Gente, que legal. E assim, falando de técnicas, quais que são as técnicas ou abordagem que você utiliza para ajudar nessas reabilitações? E existe, assim, algum método específico que você considera o mais eficaz? Olha, na reabilitação vestibular, a gente trabalha com algumas manobras, né, de reposicionamento, quando o paciente apresenta algum sinal de perturbação do sistema, né? E aí a gente faz Entendi. em consultório, a gente primeiro faz a manobra para descobrir qual canal está afetado, e aí depois, descobrindo qual o local que está afetado, a gente faz uma manobra para reposicionar esses otólitos, né? E geralmente, quando a gente faz as manobras, a que a gente geralmente mais faz é a manobra de Epley, porque geralmente é o canal que está mais afetado. E aí, depois disso, geralmente o paciente relata uma melhora. Mas aí, nas sessões, a gente vai fazendo todo o treino, né, para melhorar essa parte vestibular do paciente. Entendi. Que chique, gente. Adorei, adorei isso. E sobre sintomas, assim, ou sinais, eu estava até conversando com uma amiga minha, caso eu não tenho mais meus avós comigo hoje, né? E assim, eu vejo muito pela minha tia. Minha tia hoje, no caso, é a mais velha que eu tenho. E aí tem algum, assim, alguns sintomas ou sinais que começam a aparecer com uma certa idade, né? Que apresenta quando tem problemas de equilíbrio. Sim, na Como que a gente verdade, conforme. pode, como que a gente poderia, assim, por exemplo, que nem eu avaliar e falar assim, como que eu posso identificar, não avaliar, né, na verdade, como que eu poderia identificar? É porque, na verdade, o equilíbrio corporal, se a gente pudesse falar assim, ele é mantido por meio de interação harmônica de alguns sistemas. Então, o visual, o proprioceptivo, o vestibular. Então, tudo isso integrado, ele ajuda no equilíbrio corporal, beleza? Entendi, Então, por exemplo, quando eu tenho alguma perturbação nesses sistemas, geralmente a pessoa ela relata uma tontura ou vertigem. Então, tontura é aquela falsa sensação de movimentação. Quando e a vertigem, ela é qualquer tontura de caráter rotatório. Então, ou eu sinto entendi. que eu estou girando, ou eu vejo o ambiente rodando. Então, são alguns sinais iniciais dessa tontura. Então, conforme a gente vai envelhecendo, ou por qualquer outro processo patológico, o nosso corpo ele também Sim, vai perdendo algumas coisas, né? sim.
algumas estabilidades. Então, a tontura ela é muito comum, principalmente na população geriátrica. Então, a gente precisa ficar muito Nossa, atenta a essa população, porque conforme vai envelhecendo, é muito mais comum que eles apresentem esse tipo de alteração desse entendi. sistema. Justamente por quê? Porque esse equilíbrio corporal que é mantido por esses sistemas, quando um está afetado, acaba afetando também os outros, né? Sim, entendi. Nossa. É, quando a gente, né? Quando a gente não. Quando as mulheres ficam grávidas, isso também afeta alguma, nesse sentido, de parecer alguns sintomas, algo por conta de gravidez ou não? Pode aparecer sintomas de tontura, mas a tontura que a gente fala especificamente na reabilitação vestibular não necessariamente tem a ver com os hormônios da Entendi, gravidez, por exemplo, né? É mais pela entendi. falta de... pela presença, na verdade, de conflitos na integração dessas informações, Ah, desses sistemas que eu acabei de falar, entendeu? muito bem, gente. Adorei. Tô tirando, já tô assim, anotando todas, entendeu? Todas as dicas. E falando no sentido assim, agora mais na parte dos idosos, como que você acredita que a prevenção de quedas, por exemplo, pode impactar a vida, a melhora, né, na qualidade de vida dos idosos? E quais são os benefícios de você estar prevenindo? Tá, vou responder essa pergunta com a experiência que eu tive no grupo de pesquisa, né? Então, quando eu entrei no grupo de pesquisa, eu não sabia, na verdade, muito a respeito da parte de equilíbrio e da parte vestibular, né? Conforme o tempo foi passando, a gente foi fazendo as pesquisas, a gente fez um projeto de extensão num lugar chamado Ilha Mendiçá, né? E aí, nesse lugar, a gente visitava os idosos, a gente aplicava um checklist, né? A gente aplicava um protocolo para ver se eles tinham risco para queda. E eles tendo risco Entendi. para queda, a gente aplicava protocolo de reabilitação. Então, a gente tanto podia fazer individual quanto em grupo. E a gente percebia que o simples fato de ter outras pessoas com eles, de ter alguém se importando com eles, tendo alguém para ouvir, tendo alguém para estar com eles naquele momento, já fazia toda a diferença. Muitas vezes não Que era nem a legal. reabilitação em si, né? Sim, Claro que a reabilitação ajudava muito, porque a tontura diminuía, eles se sentiam mais confiantes. Então, idosos que muitas vezes estavam presos em sintomas depressivos, né? Idosos que estavam com situações difíceis em casa. Então, tudo isso acabava melhorando. Porque o fato de você ter esse equilíbrio desses sistemas e você sim. também ter alguém se importando com você nessa fase que já é tão difícil, isso muda, assim, absurdamente a vida deles. Então, eles Que geralmente não incrível. queriam nem receber alta, porque eles gostavam tanto de ir para as sessões que eles nem queriam receber alta. Então, o fato de você melhorar esses sistemas, você gera mais confiança, você tem ali uma escuta ativa para eles, então eles se sentem mais recebidos, mais amados. Isso tudo influencia na qualidade de vida de modo geral dos idosos, né? Que incrível. É, então aquela frase, né, que quando vai tomando uma certa idade dos idosos, eles voltam a ser criança também, adoram uma atenção só. Sim, adoram, com certeza. E a gente também, né? A Incrível. gente acaba gostando Ah, do com carinho que certeza, recebe, né? E eles são com certeza, maravilhosos. com Uhum. certeza. Que incrível, gente. Deixa eu ver se a gente, eu acho que a gente recebeu uma pergunta aqui, deixa eu ver. Não, vou esperar, senão vai tirar do meu roteiro aqui, vou esperar. Me fala uma coisa. Passando assim no sentido das áreas da fonoaudiologia, uma coisa que eu até comecei falando, né, que eu não costumo colocar duas áreas juntas. Por quê? Começa muita comparação, né, de uma Sim, pessoa com a outra, e eu não gosto. Aí, eu lendo o seu currículo, né, que você me envia, eu falei, gente, como é incrível, né? Porque o podcast me ensinou isso, de ter várias áreas, de eu sim. poder fazer vários cursos. Eu falei, gente, essa comparação, dessa vez eu vou ter que liberar, porque ficou muito bom.
A gente teve semana passada uma nossa convidada que falou de uma área, falou específico da fonoaudiologia, outras coisas, e hoje a gente tem você. E eu achei, assim, muito diferente. E eu queria te perguntar quais que são, assim, as áreas que você lembra, não precisa ser todas, é claro, que são relevantes para a saúde e bem-estar dos idosos nessa parte da fonoaudiologia. Tá. A gente tem a área da audiologia, né? Que é a parte que eu trabalho também, que é a parte de audição e equilíbrio. Mas na parte de audição dá para você trabalhar com várias coisas em idosos. Então, a gente tem a presbiacusia, né? Que é a perda da audição por conta da idade. Então, a gente pode trabalhar com os idosos na parte de uso de próteses auditivas, né? Que também ajuda, principalmente na qualidade de vida deles. Outra área também, que é a área da gerontologia também, né? Que é específica, né? Essa área voltada para o envelhecimento. A parte da linguagem também pode ser utilizada também na parte dos idosos. Eu sempre falo que a fonoaudiologia ela é completa, né? Ela consegue abarcar todas as faixas etárias. Porque se a gente pensar Entendi. o ser humano como um ser completo, né? A gente consegue pensar que ele tem várias oportunidades, não, perdão, várias possibilidades de intervenção. Então, Sim, uma mesma pessoa pode precisar da área da audição, a mesma pessoa pode precisar da área da linguagem, a mesma pessoa pode precisar da área da disfagia, que é outra área da fonoaudiologia sim. também. Então, assim, pensando no ser como um ser completo, a gente precisa pensar nas demandas que ele poderia precisar, né? Cada ser é Com único, então certeza. várias ele Que pode utilizar também. incrível. Ai, gente, eu falo, cada quinta-feira eu quero mudar de curso, meu Deus do céu. Olha que a fonoaudiologia é incrível, viu? Sou suspeita Ai, para falar. mas é porque você não conheceu a engenharia de produção, entendeu? É por Cada um puxa para o que isso. acha, né? Assim, a engenharia de produção me dá, às vezes, desespero de poder ter escolhido Uhum. ela. Mas assim, a gente segue firme, entendeu? Como diz minha mãe, é você que escolheu. Sim, Então, assim, tô muito feliz, ainda bem. somos responsáveis pelas nossas E, escolhas, né? exatamente. E falando assim dessas áreas, né, no sentido, como que você terminou a formação e você falou, quero fazer isso, é isso que eu quero, me motiv... Qual que foi, o que que te motivou para essa formação que você segue até hoje? Meu Deus, muitas coisas. Eu acredito que o que mais me inspirou a trabalhar com essa área foi o meu professor. Eu via nele um amor tão grande por aquilo e uma entrega tão grande que eu falava, meu Deus, eu nunca vi alguém apaixonado por algo como ele. E ele sempre Entendi. foi, principalmente na parte profissional, uma inspiração para mim até hoje. Eu falo para ele, quase sempre eu falo, meu Deus, a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo na faculdade foi ter conhecido ele. Porque assim, Que abriu a minha mente, incrível. sabe? Então, ele foi meu espelho, assim. Foi e é, né? Entendi. Então, nessa área, principalmente, o amor que ele colocava, as possibilidades que a gente via com o trabalho, né? E a forma como o trabalho que a gente realizava transformava a vida de outras pessoas. Como eu falei, hoje eu trabalho com outras coisas também, atendo crianças, a parte de linguagem, mas eu sempre falo que a audição e equilíbrio tem, assim, um lugar especial no meu coração, né? Que incrível. E eu sempre falo aqui no podcast que uma coisa que liga todos os cursos, independente da área, independente do que faz, é o amor por tudo que faz. Sim. Então, assim, você hoje, em tudo, todas as áreas que você trabalha, você coloca muito amor, que dá pra ver quando você fala. Então, Uhum. assim, a gente vê isso em comum, sabe? E eu fico muito feliz, porque liga você com outra pessoa que você nem conhece. E uma frase que eu gosto muito é que pessoas elas nos conectam ao nosso propósito, né? Muitas Com vezes a gente certeza. não sabe e a gente
gente encontra uma pessoa e fala assim, meu Deus, como foi assim, um divisor de águas ter conhecido essa É. pessoa, porque ela abriu a minha mente, ela me mostrou o caminho agora que eu preciso ir. Sim, que incrível. E além do trabalho hoje que você faz, você falou que a melhor parte, né, é você também não deixar de estudar. Sim. Então você continuou estudando. E quais são as outras áreas que você tem aprendido? Quais outros cursos que você tem feito? Você pode falar um pouquinho sobre? Posso. Hoje em dia eu atuo também na área do autismo, da parte de linguagem, parte de apraxia de fala, né? Também. Então, são áreas que eu acabo mergulhando um pouquinho. Eu falo que eu sou um pouco curiosa, porque eu gosto de conhecer de tudo um pouquinho, sabe? Tem algumas Ótimo. áreas específicas da fonoaudiologia que eu não tenho que mergulhar, mas pincelo, sabe? Mas principalmente audição, linguagem, a parte de fluência. Mas audição e linguagem seriam essas áreas que eu mais. E voz também. Ai, gente, voz é maravilhoso também, né? Voz é incrível. Ai, porque são várias. Adorei. Mas de tudo um pouquinho. Acho que se eu pudesse escolher três, essas áreas que eu mais gosto de buscar um pouquinho mais, é audição, linguagem e voz. Que na Que verdade chique. estão bem interligadas ali, né? Isso que eu ia falar. Bem ligadas. É, Uma depende da outra, praticamente. sim, estão bem ligadas. Muito bem. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu percebi que a gente está combinando, a gente está de amarelo. E tá mesmo. Eu tô meio com sei lá, não sei se aqui é terracota, que é essa, mostarda, não sei. Então, Estamos e sintonizadas. aí, exatamente, é preciso de uma palavra, né? Como eu falei no começo, para o pessoal aí que vai responder o nosso Forms. Então, ó, uma observação. Para quem precisa dessas horas de extensão, o form está no meu link, tá? Aqui no link da bio, na verdade. Então, vai lá no meu perfil, você vai entrar, vai ter um link lá. Episódio 25 da Raíssa. Você vai clicar e vai preencher. Lá na última pergunta vai ter assim, qual que é a palavra de hoje? Então, hoje eu vou escolher amarelo. Pode ser para representar eu e você. Legal. Então, ó, a palavra de hoje é amarelo. Vão lá colocar, tá? Não esqueçam dessa palavra, amarelo. Colocam lá para todo mundo ganhar as horas, entendeu? Quem tá aqui esperando as horas, vão lá responder. E quem tiver com problema, se não conseguiu achar o link e tudo mais, me manda uma mensagem depois que acabar aqui. Mas depois, que aí eu respondo. Depois que acabar aqui, a gente vai ter 10 minutos ainda, então vocês conseguem responder também. Beleza? Então, ó, a palavra de hoje é amarelo. Amarelo. Não vão perder, hein? Então, seguindo, quem perdeu agora perdeu. Como diz a minha mãe, estava aqui, entendeu? Era para você estar aqui também. Falando um pouco assim sobre esses avanços que tem, eu já vi, na verdade, eu tentei pesquisar assim uns pouquinho, né? Que deu tempo, sobre algumas conferências e tudo mais, cursos que faz até em outros estados, outras cidades. Você já participou de algum? Qual que foi a sua experiência? Sua ligação tá cortando aqui, pelo menos É, para mim. voltou? Ainda tá um pouquinho cortando. Peraí. Eita. Ai, Jesus. Vê se voltou. A Agora hora que foi. voltar, você me avisa. Agora você vai ter que Ah, repetir a então. pergunta. Não, perfeito. Eu estava pesquisando sobre algumas coisas que tem, porque na engenharia a gente tem várias, como fala, eventos que a gente faz, né, principalmente. E é uma parte, assim, de muita experiência, troca de experiências, principalmente, né? Então, assim, eu Sim, queria te perguntar, você já participou de alguma conferência ou algum evento nesse sentido? E que tem alguma experiência para contar? sim. Dessa área, principalmente, tem o EIA, né? Que é o Encontro Internacional de Audiologia. E tem o Congresso Brasileiro também, de Fonoaudiologia, que são congressos.
A minha última participação... Ai, meu Deus, agora vai me fugir o ano. Acho que foi em 2019, foi 2018. Uma coisa assim. Foi. Eu nunca tinha viajado de avião Ai, que para chique. esse congresso. Nunca tinha viajado de avião. E aí eu fui pela primeira vez, né? Num medo, eu falava, meu Deus, se esse avião daqui cair, como é que vai ser? E aí fui para o congresso, né? Cheguei lá ainda um pouco, assim, anestesiado com tudo, com aquela experiência de poder participar. E poder ver outras pessoas mais experientes na Sim. área falando. Eu me imaginava assim, falei, um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou ser essa pessoa que vai ser convidada, que vai palestrar e que vai falar e que vai trazer algum artigo, alguma coisa. Então, assim, participar desses eventos, além de conectar você a outras pessoas, né, e você ficar mais por dentro das coisas. Esse ano, inclusive, eu vou para o Brasileiro, né, que vai ser agora em outubro, no Rio de Janeiro. Que incrível. Então, já estou na expectativa, né? Tenho sido incrível. E eu acredito que um dia, se Deus assim permitir, estarei eu também sendo uma das convidadas para palestrar, quem sabe, né? Que incrível. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. E assim, eu espero ficar sabendo e receber convites disso, entendeu? É Aham. isso. Quero, quero estar lá assim também, ó, aplaudindo. Não entendo nada, mas eu vou estar lá, entendeu? Porque a gente tá na torcida também. É isso aí. Ó, chegou uma pergunta aqui, que ó, mandaram até, foi a mesma pergunta que eu tinha recebido até, que é sobre na parte de dicção. Tem Ah. alguma forma simples de trabalhar com isso? Olha, se eu pudesse dizer alguma coisa forma, foi ótimo. Uma forma simples de você trabalhar seria você começar com a sobrearticulação, falar abrindo mais a boca, né? Tem algumas pessoas que gostam de utilizar a rolha, né? Colocar entre os dentes, né? Para você conseguir abrir mais a boca, falar mais pausado, articular melhor. Outra coisa também que você pode fazer é uso de trava-línguas. Você pode fazer esses exercícios em casa e treinar bastante de frente para o espelho. Ah, Gravar é. também é interessante, gravar a sua voz e depois perceber onde foi que você errou, onde foi que você hesitou, se você comeu alguma letra ou se você falou alguma palavra errada. Então, são formas práticas que você pode fazer aí no seu dia a dia para te ajudar com a sua dicção. Eu acho o Mas, se máximo que você tem eu. dificuldade, procure um profissional. Um fonoaudiólogo que vai te ajudar aí, com essa parte de Ah oratória. lá. Eu acho o máximo que quando eu me empolgo, principalmente algum assunto que eu gosto, eu vou escrever mensagem, eu como a palavra. É, Não, eu acho o máximo que eu fico assim, gente, o que que eu escrevi aqui? é Como desse assim? jeito. Aham. Porque eu realmente acho que eu escrevi o que eu pensei e eu não escrevi. Foi tão acelerada que escreveu sem pensar. Pois é, pois é. Imagina, ainda eu fico pensando em conversa mesmo. Quantas palavras eu não comi? Eu acho que a prática é o que ajuda a gente a melhorar em tudo, né? Sim, Então, eu observar o que percebi mesmo, está tendo dificuldade e praticar. eu percebi mesmo nesse sentido assim de falar rápido. Já tinha escutado algumas pessoas falando para mim, mas eu nunca tinha reparado o quanto eu falava rápido. Uhum. E aí um dia no podcast, porque a gente encontra que várias pessoas e falam vários jeitos, Sim, né? E eu sim. conversando com um entrevistado, eu falei, gente, ou eu falo muito rápido, ou a pessoa fala muito diferente de mim, porque não é possível. É, Aí eu fui assistir o vídeo depois, e menina, eu falei, olha, realmente, dona Carla, você precisa falar devagar. sim. E olha que eu sou uma pessoa que falo também muito rápido. Eu preciso me policiar. É, Se deixar, eu fico é falando horrível quando a gente acelerado. percebe. É. Eu sou acelerada o tempo todo, né? Eu sou ligada no 220. Nem me Então, isso já é fala. de mim mesmo. Tem horas que eu preciso parar, falar, calma, calma, respira, respira. É, adorei a dica. Acho que o pessoal aqui, deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Por enquanto, não. Deixa eu
resolver mais uma pergunta para te fazer. Vamos entrar assim nos sentidos agora mais Tá. dicas. Quero mais dicas. Quais que são os conselhos para o pessoal aí que quer entrar nessa área que você tá? Seja na prevenção de quedas ou na reabilitação. Quais são as dicas para principalmente os para se especializar nessa área, no caso? Tá. A primeira coisa que eu oriento é você buscar profissionais de referência, né? Então, coloca lá, pesquisa, quais são os profissionais que são referência. Congresso, encontros, para isso. Porque ninguém vai chamar uma pessoa para palestrar sobre algo em que, no mínimo, ela não tem experiência na área, né? Então, Com os certeza. congressos, você vê, poxa, quem foi que chamou aqui para palestrar sobre esse tema? Vamos lá, pesquisa, vai no Lattes daquela pessoa, vê o currículo dela, sobre o que ela estuda, sobre o que ela trabalha, né? Participar de grupos de estudo. Eu acho que muitas vezes também, principalmente quem está estudando, é você querer dar a cara a tapa mesmo, É, sabe? Fala assim, olha, eu quero conhecer mais sobre isso, eu quero participar do seu projeto de pesquisa, então eu quero ter supervisão com você, você pode me orientar, né? Então, assim, buscar realmente pessoas que são referências, estudar, procurar artigos sobre isso. Os artigos também, você vai ver lá as referências, vai ver as pessoas, vai começar a estudar na sim, área, né? Então, eu acho que o caminho é esse, é ir pela parte científica mesmo. Ver quem entendi. está atuando, ver quem publica, o que publica, sobre o que está publicando. Adorei, Essas gente. coisas. Então, ó, já fica aí a dica pro pessoal que quer ir para essa área. Tem muita coisa para ler, então, Sim, hein? sim, com certeza. Eu vou puxar a Muito bem. sardinha do meu professor, né? Então, tudo que você quiser procurar saber sobre a parte de audição e equilíbrio, pode colocar Carlos Cazu Taguchi. Você vai achar várias coisas. Ah, pronto, já temos aí uma pessoa para ajudar também. Com certeza. Adorei. E assim, o que que te impulsiona? Quais são as principais motivações que te impulsiona no seu trabalho hoje? O que não te faz parar? O que não me faz parar, o propósito. O propósito não me faz parar. Por quê? Porque muitas vezes, na trilha, vamos falar, a gente encontra algumas Sim, pessoas que, ao invés de nos ajudar, acabam nos desmotivando. Ao invés de nos encorajar, acabam querendo fazer a gente desistir. Mas quando a gente tem um propósito, quando a gente sabe para o que veio, quando a gente é esse, nada derruba a gente. A gente pode ficar desanimado, a gente pode ficar cansado, sim, a gente é esmorecido às vezes. Mas se a gente tem propósito, nada vai impedir a gente. Porque a gente sabe que as distrações não nos impedem de chegar no nosso objetivo final, né? Então, quando a gente também entende o nosso propósito, a gente sabe as batalhas que a gente vai enfrentar. com Então, se certeza. vê questionando o meu trabalho e eu sei que isso vai me distrair do propósito, eu vou abrir mão disso aqui. Falo, não, isso aqui não vai cooperar para o que eu quero alcançar, né? Então, deixa isso para lá. Sim, Então, a gente vai até selecionando as batalhas que a gente quer pegar. Por isso que eu com falo que a gente não certeza. está aqui por acaso e que a nossa vida ela tem um propósito. Quando a gente encontra esse propósito, nada para a gente. Muito bem. Esses dias eu ouvi uma frase que fez muito sentido com o que você falou agora. Escolha as batalhas certas. Sim, Eu falei, nossa, isso é uma frase minúscula, né? E sim, eu parei, eu falei, gente, caramba. é verdade. É. Quando eu Tem uma frase que eu gosto entendi, eu muito que falei, diz que quem entende o propósito suporta o processo. Isso ai, tudo na essa vida da gente, eu adoro. né? Então, quando a gente entende para que a gente veio, o que é que eu vim fazer É, aqui? Qual que é o meu objetivo? Eu vou conseguir suportar o processo. Por quê? Porque eu sei que esse processo vai me levar até o meu objetivo.
Com certeza. Muito bem. E falando de processo e sucesso, que eu adoro, qual que é o legado que você quer deixar? O legado que eu quero deixar, eu quero que as pessoas elas compreendam que é muito mais do que dias na Terra. E que tudo o que a gente faz resulta em um legado na vida de outra pessoa, né? Então, que as nossas Uau. escolhas ou que o que a gente se propuser a fazer, que seja como uma sementinha plantada e regada e que venha dar frutos para que outras pessoas possam colher. Meu Deus! Eu falo, eu acredito muito, eu também sou do time do propósito, Uhum. sou do time do propósito declarada, sabe? Deixa eu ver, eu acho que tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá. E assim, minha mãe sempre falou pra mim, regue sua plantinha, cuide do seu jardim, que as outras borboletas elas vêm até você. Então você não precisa prender elas até você. E agora você falando da semente me causou ainda mais confirmação, né? Porque eu brinco que assim, tudo que acontece aqui nesse podcast, Raíssa, é porque alguém quis, entendeu? Sim, Então, assim, hoje eu acredito que assim, a nossa amizade aconteceu de uma forma inesperada. foi verdade. Inesperada. Só que, olha como é incrível. Eu falo que as coisas só acontecem porque elas devem acontecer de verdade. Uhum. O que você está falando são coisas que eu venho falando aqui no podcast, acho que desde o primeiro Meu episódio, que é sobre Deus, essa olha só. semente. Porque Uhum. eu falo que se a gente influenciar ou só plantar uma sementinha no coração de uma pessoa só, pô, eu já ganhei, nossa, um dia inteiro. Eu acredito que é o seguinte, muitas vezes, eu posso falar por mim, muitas vezes eu quero plantar, eu quero regar, eu quero que cresça, eu quero colher. E muitas vezes não vai ser desse jeito. Eu, Sim, às vezes, vou ser apenas a pessoa que vai plantar a sementinha ali. E aí, no decorrer do tempo, vai aparecer uma outra pessoa que vai lá regar. Com o decorrer do tempo, vai aparecer outra pessoa que vai lá ajudar a adubar, que vai sim, ver a planta crescer e vai ter outra pessoa que vai colher, né? com Então, certeza. o fato da gente fazer parte do processo já é incrível, independente É, se a gente vai ver o fruto disso ou não. Porque eu acredito que com você tem acontecido isso. Algumas situações que você plantou e que você não viu o resultado, mas que com certeza aconteceu. Outras pessoas colheram, né? Então, hoje eu falo, por exemplo, sim, minha mãe faleceu tem 2 anos. Tem coisas que ela plantou que hoje eu estou colhendo, mas ela não está vendo, é, né? Mas ela faz parte do processo. Por quê? Porque ela plantou a semente. Ela escolheu sim, plantar a semente. Então, independente se eu vou ver esse legado do próximo passo ou não, pelo menos a semente eu plantei, com certeza. né? E às vezes não é nem o fruto que é o Sim, importante. sim. E o contrário também acontece. Às vezes eu vou colher o fruto de uma semente que alguém plantou lá atrás. Lá atrás, com certeza. Ai, eu adoro. E olha, gente, toda quinta-feira eu me impressiono com esse podcast. Eu acho incrível, incrível como que as coisas assim, elas se interligam de uma forma que, caramba, é muito, eu fico assim, abismada com isso. Porque Que a bom. gente podia não estar nem aqui Sim, hoje. Se não, com certeza. se não fosse uma conversa assim simples, simples, a gente não se conhece há anos, a gente se conhece assim há pouco tempo, Há pouco e é tempo. incrível como que é o mesmo pensamento, é o mesmo amor pela profissão, independente da profissão que seja. Ai, gente, Isso. eu gosto desse podcast, viu? Eu sou apaixonada, fãzaça. Que É olha, maravilhoso mesmo. eu adoro, eu adoro. Eu brinco com o pessoal que antes era assim, quando eu comecei, ai, olha, era complicado toda quinta-feira, viu?
E aí hoje eu acho incrível já, entendeu? Porque agora eu já tô craque. Aham. Agora eu tô craque. Agora eu consigo fazer assim, ó. Nossa. E aí, só que aí eu brinco com o pessoal, né? Eu falo, gente, é incrível que eu tenho aprendido tanto com o pessoal. Deixa eu ver, acho que travou. Será que foi só Travou. pra mim? Acho que voltou. É, pra mim tá rodando assim, ó. Você tá me ouvindo aí ainda? Cortando um pouquinho. Então, vou voltar. Que é a minha última pergunta. Pra mim só tá rodando assim, ó. É, agora começou a rodar aqui também. E o pessoal que tá aqui assistindo a gente, eu assim, eu acho que você deveria deixar um comentário. Eu acho que você deveria também deixar um joinha, entendeu? E se inscrever no nosso canal, tá? Eu acho bem justo você ter feito isso. Aqui nesse vídeo maravilhoso. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver se tá me ouvindo. Tô te ouvindo, mas a sua imagem tá parada. Não, tá me ouvindo então. Acho que agora Agora voltou. voltou, agora voltou, agora voltou. Ah, então tá. Eu queria, a última pergunta que eu sempre faço é sobre a sua frase. Queria que você explicasse pra gente o porquê da frase de hoje. E no caso, quem perdeu a arte, né? Você escolheu a frase, vou ler, tá bom? Tá. Então, uma vida com propósito, você não está aqui por acaso. Eu acho que eu já falei um pouquinho, né, durante a live de hoje, mas é justamente porque eu acredito no propósito, né? E o que é o propósito? É você saber para que você veio. Se a gente pensasse na vida apenas como uma contagem de dias, eu acho que seria muito vazio, né? Ah, eu vou viver 60 anos, 50 anos, 30 anos, tantos anos. Mas quando a gente entende para o que veio, qual o propósito que eu fui criada, toda a nossa vida gira em torno disso. A vida profissional, a Sim, vida pessoal, a vida familiar, tudo gira em torno disso, né? Então, o propósito nos faz ver que nós não estamos aqui por acaso. Eu não nasci na família que eu nasci por acaso. Eu não fiz a faculdade que eu fiz por acaso. Eu não estudo no lugar onde eu estudo por acaso. Tudo sim, acontece por um propósito. E quando nós entendemos isso, as nossas escolhas nos levam a viver esse propósito, né? Então, entendi. a gente se conecta com pessoas que, por sua vez, nos conectam ao nosso propósito, né? Então, tudo para mim gira em torno do nosso propósito, né? Seria muito supérfluo da nossa parte a gente achar que a vida é apenas viver, sobreviver. É, E na verdade não, a nossa vida ela é ela para ser abundante, o quanto mais eu desfrutar dessa vida, o quanto mais eu viver a minha vida com propósito, mais ela vai ter valido a pena. com Então é certeza. isso. Ai, gente, que incrível, que incrível. Eu adorei, adorei isso. E olha, eu já tô aqui, ó, o pessoal tá comentando aqui na live. Como não aparece, eu vou ler porque eu achei incrível isso aqui. Ó, participei de uma palestra dela na faculdade AEMS. Apaixonei de falar justamente, apaixonei da falar, eita, calma, justamente por ela falar de propósito. Agora sim. Adorei. Já Tá percebeu vendo que é a como? minha vida, né? A minha vida gira em torno disso, né? Ah lá, eu adorei, adorei. Sim. E assim, eu sempre, a gente tá chegando ao fim. Pro pessoal aí que chegou atrasado, eu vou falar a frase, entendeu? Vou falar a frase de novo. Frase não, a palavra. Pessoal que perdeu. Não vou falar mais, hein? Vocês param de mandar mensagem no meu WhatsApp. Vocês podem parar de mandar mensagem no meu WhatsApp que eu vou bloquear todo mundo, tá? Então, o pessoal que estava aqui perdeu a palavra é amarelo. Amarelo. Vamos lá, tá? Respondeu o questionário. Bora. Agora é a última vez, eu não vou falar mais, hein? Então, amiga, eu sempre deixo um presente para você. Então, hoje você, né, nossa convidada maravilhosa, eu deixo uma frase como
para você olhar e falar assim, nossa, quando você ouvir ela de novo, você vai falar assim, nossa, é lá do episódio da Carla, olha. Então é para te marcar e fica como assim, toda semana é uma frase diferente, então é para cada convidado. Tá Então bom. essa de hoje é para você, Combinado. Vai lá. especialmente. Então a frase que eu deixo para você hoje como presente, de agradecimento de você ter vindo aqui com a gente, é: seja corajosa o suficiente para seguir o seu coração e inteligente o bastante para lidar com os desafios que surgirem pelo caminho. Então, ó, Amém. fica aí Já para peguei você. essa frase e já guardei no coração. Isso aí. Isso aí. Então, essa frase é nossa para você, em nome de todo o podcast, toda a nossa equipe maravilhosa. Eu te agradeço muito, muito mesmo, assim. Como eu falei, nossa amizade surgiu do nada. É mesmo. Do nada não. Do Do nada nada não. Tem não propósito tem um nisso. propósito, é verdade. Então, eu agradeço muito você ter topado participar aqui com a gente. Te espero outras vezes, tá? Quando tiver atualização, eu já quero um oizinho no meu WhatsApp, tá? Combinado. Tá bom? Então, assim, desejo todo sucesso do mundo para você. Já tenho, assim, várias outras perguntas depois para te fazer, tá? Então, próximo podcast a gente já vai marcar também, tá bom? Combinado. Eu que agradeço pelo convite, né? Por me trazer até esse podcast tão incrível e que a gente Obrigada. possa ter outros encontros como esse. Com Que você continue certeza. Vamos tendo, ou melhor, você continue plantando essa semente na vida de outras pessoas. Amém. Muito obrigada, amiga. E assim, todo sucesso do mundo. Obrigada, pessoal que estava aqui acompanhando a gente, tanto no Instagram e depois assistindo o nosso vídeo. Amanhã vai estar disponível no Spotify e no YouTube. E qualquer coisa, estamos à disposição. Vamos lá seguir a Raíssa, tá? E é isso, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.